Vamos lá, a gente vai dar continuidade na nossa visão de voz da alma. E agora eu peguei um tema que, na verdade, uma parte, né, eu estou me baseando nesse estudo que a gente está fazendo. Claro que agrega várias outras coisas, mas assim a ideia é de um livro chamado Ondas de Cura, de um yoga chamado Shri Atma. E muita coisa foi acrescentada que não está no livro, mas a base, né, desse sistema é inspirado, acho que é a melhor palavra, nesse livro. E esse tema específico, né, que a gente está falando da voz da alma, eu agreguei hoje uma coisa que Sadhguru falou que eu achei muito interessante, que é uma forma bem bacana de compreender essa visão de pensamento, voz da alma, coração, emoção, etc. Né? Então vamos lá. Vou colocar o slide para a gente seguir como sempre. Só peraí, só tenho que compartilhar. Ele faz uma pausa, volta. Então a gente parou, né, na voz da alma e aí numa pergunta: razão ou coração? Então basicamente o que a gente vai ver? A gente terminou, se eu não me engano, falando sobre isso, né? A jornada espiritual, né, ela começa quando a gente começa a acreditar na nossa verdade, a se desvincular, né, de uma busca externa, né, e começa essa busca por essa identidade interna. Só para deixar bem claro essa identidade, né, esse observador, né, que tá em que vê o mundo de forma encoberta pela mente. E aí ele começa a buscar uma realidade que está além dessa análise mental. E aí começa, né, uma jornada. E aí começa essa busca pela voz da alma, né, pela consciência, por aquilo que nos inspiram realmente, né, que nos colocam num caminho de certo e errado, né? Há muito relativismo nessa coisa de certo e errado, porque a gente vê o mundo de forma relativa. Mas existe algo que transcende as modificações, né? Assim como o silêncio. Né? O som é uma alteração do silêncio. O silêncio ele é absoluto. Né? E tudo que a gente vê se expressa através de uma estrutura de pensamentos. E esses pensamentos, como está no texto, né, ele reflete uma vibração do agora, um limite de tempo e espaço. Enquanto existe algo que permeia essa existência sem essa percepção do momento. Acho que uma forma que eu já falei algumas vezes, mas que expressa bem essa questão do momento, é você analisar a vida sob um prisma de trocar um dos sentidos. Eu sempre coloco esse exemplo. Se você trocar o seu olho por um microscópio, toda a existência ela passa a ser outra. Tudo que a gente vê passa a não ter sentido nenhum. Se a gente fala hoje de diversidade, de homem e mulher, na medida que você vê algo que não constrói mais a forma de homem simplesmente não existe, mulher não existe, nada disso existe, você troca tudo. Então é isso que é colocado nesse ponto. Né? Existe uma vibração eterna que não muda e o que a gente vê, os pensamentos constroem uma verdade temporária, que a gente estipula, né, uma realidade que do momento, do agora, aquilo que eu estou vendo agora. Se eu coloco óculos, é outra coisa. Então, mas o mundo continua a mesma coisa, a realidade continua a mesma. Toda essa estrutura de captação e análise, né, de informação que nos gera a percepção do mundo, no final gera emoções e sentimentos, que é a parte mais fisiológica, né? Que a gente no qual determina se é bom, se é ruim, esse sentimento que é gerado por essa concepção mental. Esse é o jogo entre pensamento e emoção. Então, entendendo isso, né, a mente ela está constantemente gerando probabilidade e decidindo que vantagem eu levo, aquela estrutura dos valores. Né? A vida é uma concepção de valor. Né? Eu estruturo as minhas ações baseado naquilo que eu julgo me trazer bem-estar. E o que a mente faz? Ela está constantemente trabalhando essa estrutura de bem-estar, essa probabilidade, calculando probabilidade e decidindo que vantagem eu tenho nessa ação ou naquela. Que é o princípio que Patanjali coloca no Yoga Sutra como o raga doesha, né? Prazer, aversão. Isso me traz prazer? Isso eu não gosto? E aí a gente vai gerando as ações sobre esses dois polos.
decidindo as vantagens. E essa é a estrutura mental de pensamento, milhares, né? E existem alguns que falam que são 60 mil pensamentos, né? Então, escutar, se a gente busca essa escuta da consciência, né, da alma, de algo que está além dessa estrutura analítica, lógica, o que nos resta, né? Resta sentar e aí, utilizando a palavra Deus como o universo, a natureza, né? Se eu paro essa estrutura mental de probabilidade e análise, que vai ser sempre tentando me dar um bem-estar, uma coisa egóica no seu sentido de buscando para mim. Se eu paro isso, o que resta? Resta deixar ir, né? Se entregar a esse fluxo da natureza, né? Sentar e esperar o que a vida nos propõe e experienciar isso da melhor forma possível. O que o yoga trabalha muito? Né? Essa capacidade de neutralidade. O yoga ele é um conjunto de ferramentas que nos ajuda a nos tornar neutro, né? Olhar a vida de uma forma muito objetiva, clara, sem se envolver com essa emoção gerada pelos pensamentos. Isso necessariamente causa um princípio de espera, né? Esse princípio de espera, que não é comodismo, né? É uma compreensão do sistema natural, é entender que eu vou plantar a semente, né? Eu vou aguar, eu vou cuidar da terra, eu vou dar todas as condições e a flor, ou a planta, ou a árvore, ela vai nascer no tempo dela. Não tem como eu apressar o tempo, não tem como eu gerar uma nova vida e gerar toda uma estrutura que fugindo dentro do tempo dela. E se a gente pensar que todo o universo está preso nesse sistema, tudo tem seu tempo, tudo vai acontecer dentro do seu tempo. Mas existe uma expectativa, no qual eu gero para mim de bem-estar, que eu atropelo essa percepção de que as coisas acontecem no seu devido, na forma como deve acontecer. E o yoga trabalha muito isso, né? Essa questão do pranayama, da respiração, de todo esse sistema que trabalha a mente estável, calma, sem muita flutuação, é buscar compreender que as coisas vão acontecer no seu tempo e não se envolver emocionalmente, porque na hora que eu me identifico com uma emoção, eu começo a gerar as ações para a satisfação pessoal, né, e eu perco a objetividade daquilo, né, daquela experiência em si. Então, o grande ponto, né, do yoga é trabalhar se desvincular da mente, né? Entender a mente sempre como um instrumento, né, como algo que eu utilizo para se libertar dela mesma. Algum ponto a gente já falou sobre isso, né? A mente, ela nos causa a escravidão, mas só ela pode nos libertar da própria escravidão causada por ela. Para isso eu preciso me desvincular, eu não me envolver, eu não ter mais um vínculo, né, com essa mente e experienciar o mundo, né, de um estado de consciência elevado. O que significa? Estar fora dela, né, que significa Kaivalya, né, e observar todo esse sistema por um lado de fora. E aí a pergunta, né, que é colocada hoje é essa: existe uma estrutura de razão e existe uma estrutura emocional, né? Quem eu devo seguir, a razão ou o coração? E é muito estabelecido que a emoção é relacionada ao coração e o sentimento, a emoção, é mais importante ou menos importante, né? A visão analítica ou a visão emocional, qual eu devo seguir? Nesse ponto, eu uso uma fala de Sadhguru que eu achei bem importante para a gente fazer uma análise. A razão ela é criada por essa estrutura analítica do pensamento. Ela vai buscar, né, como está no slide anterior, calcular a probabilidade e decidir as vantagens. Essa é a estrutura de pensamento, rápida. E milhares de possibilidades ao mesmo tempo. E a voz da alma é a voz do coração? E aí o Sadhguru fala uma coisa, né? O coração, ele só fala através de duas batidas, ele usa tum-tum. Essa é a voz do coração. Pode ser mais rápido ou mais devagar. Se você se envolve com algo, se apaixona com algo, esse tum-tum passa a ser mais rápido. Ou se você sobe uma escada. Então é muito interessante essas colocações que ele faz. Então, ao mesmo tempo que ele mostra, né, o coração mais rápido com um sentimento de amor, de envolvimento, o simples fato de fazer o vinyasa lá que a Elis colocou vai fazer com que o nosso coração acelere da mesma forma. E aí ele coloca assim, o coração, ele tenta enviar sangue para todo o corpo. Essa é a função. Desmistifica essa visão do coração aliada à emoção. E por que eu achei bacana isso, né? Porque
quando a gente coloca a voz do coração e associa a uma voz de consciência, a uma voz de alma, né, a gente separa isso da razão e coloca dois aspectos, como é a pergunta, razão ou coração? Quem eu devo seguir? Aí o que ele coloca, né, que, na verdade, o que se quer dizer com essa brincadeira que ele faz, o coração, de tum-tum e de ser mais rápido ou devagar, tanto faz no amor ou na escada, né, ele quer dizer que a voz do coração é muito associada a um aspecto emocional e a essa relação e diferenciação entre pensamento e emoção. E aí a gente gera um pensamento que gera uma emoção e o coração simplesmente responde a isso. É mais rápido ou mais devagar, dependendo da atividade no qual a gente está exercendo. Bom, então o ponto é, os pensamentos são milhares, rápido, e geram emoções. As emoções não são milhares, são mais lentas e complexas. Então, quando a gente olha uma pessoa, né, e aí a gente se encanta com aquela pessoa, o que é gerado naquele momento? Uma emoção. E aí você pode achar lindo, maravilhoso, e aquela emoção, a gente vai ver um pouquinho sobre esse ciclo da ação, ela é complexa. E ao que a gente se apega? A gente não se apega aos pensamentos, porque eles são milhares, eles são rápidos. Né? E não dá nem como a gente se apegar a uma estrutura tão complexa de milhares de pensamentos ao mesmo tempo. Esses pensamentos, eles geram uma emoção, e essa emoção, ela é muito mais, né, perceptível. A gente não tem milhares de emoções por dia, né? A gente tem algumas emoções que marcam mais ou menos e que definem para a gente aquilo que é bom ou ruim dentro da nossa estrutura. E essa emoção, ela vai perdurar. O que a gente se apega a essa emoção? Eu gostei daquele sentimento, daquela emoção física gerada, fisiológica gerada, biológica gerada dentro de mim, e eu me apego àquilo. Só que a estrutura de raciocínio, né, ela é muito rápida e ela não vai conseguir relacionar essa estrutura de o que é melhor ou pior, porque ela está pensando em várias outras coisas ao mesmo tempo, mas aquela emoção ficou guardada lá. Então, o que acontece? Demora mais tempo para a gente se desvincular das emoções, porque outros pensamentos surgem, outros pensamentos, mas aquela emoção fica. E se desfazer daquela emoção é mais complexo, é mais difícil. Então, o que precisa, na verdade, né? Depois de um tempo, né, que você vai convivendo e vendo, você vai percebendo que não era tão lindo assim. E aí vai existindo um alinhamento entre aquela emoção que vai se desfazendo com o tempo e aquele pensamento racional, lógico, que pensa o que é melhor e o que é pior. E aí chega a uma conclusão, os dois. E aí, como é que acontece isso? Eu coloquei um pouquinho do ciclo da ação. Não sei se nesse ponto, né, antes de entrar no ciclo da ação, mas fica claro. Então, existe uma estrutura de pensamento que vão gerando emoções. As emoções são um pouco mais complexas. Essas emoções nos geram apego. E esse apego demora mais a se desfazer. E a gente fica apegado à emoção. Até com que essa emoção, com o tempo dela, e aí por isso estava comentando sobre o yoga e a importância de cada coisa ter seu tempo, a gente ter a capacidade de esperar, porque vai chegar num ponto que existe um alinhamento entre a emoção e o pensamento racional, lógico. Enquanto não houver esse alinhamento, eu estou apegado àquela emoção. E é difícil eu conseguir ver uma coisa lógica e objetiva, sendo que aquela emoção me conduz por um processo de apego. Como é que acontece esse ciclo de ação? Eu até usei isso no workshop da Felicidade é uma Prática, que eu acho bem interessante a gente fazer uma pequena análise sobre o sistema que vai gerar uma ação. A gente tem uma estrutura de captação, né, que são os sentidos. Através dos 5 sentidos, a gente capta todas as informações que existem no mundo. Esse sistema está aberto. A gente está recebendo informações constantemente. Esse sistema de captação, ele precisa de uma conexão. Então, nesse momento agora, né, a gente tem o que eu estou falando, assim como existem diversos sons no entorno. O nosso ouvido está captando esses sons. Só que, em algum momento, existe uma conexão com alguma coisa. Se alguém estiver falando algo do seu lado agora e for alguma coisa que gere uma conexão, você conecta uma coisa e desconecta a outra. Não para, os sons continuam entrando. Então, a captação, ela é aberta, eu estou sentindo frio, calor, escutando, vendo, todos os meus sentidos estão funcionando. Mas, em algum momento, algo está sendo conectado. Então, existe uma captação, existe uma conexão. Essa conexão, ela internaliza. Na hora que ela internaliza,
ela vai gerar uma absorção, né? Eu me conecto a um determinado objeto e aí eu absorvo aquela informação. E essa absorção, ela vai se distribuir para o meu corpo, onde se transforma um aspecto físico. Eu vou sentir as emoções, toda essa distribuição. Isso, outro ponto do yoga que é bem importante, é trabalhar esse sistema de forma harmônica, né? Que ele funcione sem interferência. Por exemplo, se você tem um problema na tireoide, ele vai interferir nessa absorção e nessa canalização. A forma como eu vou sentir, ela é diferente, porque eu tenho um problema hormonal. Assim como se eu tiver qualquer problema, né, uma dor de cabeça ou qualquer disfunção fisiológica, ela vai atrapalhar essa absorção e essa canalização, essa forma no qual ela se distribui, essa energia, né, que vai ser gerada, essa emoção, esse sentimento. E aí, depois que ele se distribuiu isso, eu vou gerar determinada ação com o meu corpo, né? E aí eu termino o ciclo gerando uma ação que gera uma reação, e aí eu vou me prendendo nesse ciclo, né? A gente vai ver um pouquinho melhor isso, esse ciclo da ação, na continuidade disso, que a gente vai falar um pouco sobre purificação. Então, se eu tenho esse sistema funcionando, de conexão, absorção, canalização e ação, como é que eu posso purificar esse sistema, né? Trabalhar de forma que eu tenha mais clareza dentro de todo esse processo, aonde eu posso interferir dentro desse sistema. Isso a gente vai ver na sequência disso, né? Mas hoje a gente vai ficar preso em dois aspectos: a conexão, no qual a minha mente se conecta àquilo, e aí vai ter toda aquela estrutura de pensamento rápida, milhares, que vão se conectar também internamente, me dar percepções, né, boas, ruins, e já as probabilidades, né, de ser aquilo ser agradável ou não. Mas existe depois a distribuição interna, que é a absorção, a canalização, e isso é um sistema mais complexo e mais lento. Esse é o jogo: pensamento e emoção. E aí é muito atribuído emoção ao coração, a uma estrutura mais sentimental, e raciocínio lógico ao pensamento. O final dessa história, né, o que está sendo querendo colocar sobre isso, é que no final a gente precisa dar um tempo necessário e uma capacidade de espera, e aí existe um poder muito grande de controle para que os dois se encontrem. Existe uma coisa só, né? Não existe razão e emoção. E é isso que Sadhguru coloca, que eu achei muito legal trazer para cá, porque a gente está falando de três coisas, né, que na verdade são a mesma. Razão, né, a visão do coração emocional, sentimental, e uma visão da alma, da consciência. Então, um ponto bem legal que aí Shri Atman coloca lá no começo, quando ele fala que a alma é quando sai todo o aspecto analítico, né, e fica medo, frustração, e a alma, né, que são sistemas no qual não existe razão, né? Medo é uma perspectiva mental, né? Não tem uma razão lógica, tal, analítica, né? E aí sobra esse sentimento de neurose, né? Esses sentimentos que transcendem a razão, né? Você pode entrar em de pânico e tal, por falta de perspectiva, de percepção analítica, né? E aí, quando ele coloca isso, é porque ele está dizendo exatamente aquele ponto que a gente colocou no começo, né? Atrás dessa visão flutuante e criada pela mente, existe uma realidade absoluta, né? Estável, que é essa voz da alma. A voz da alma, um ponto que a gente viu na semana passada, ela não procura, o que seria a voz da alma? Aquilo que não procura o bem para si. Porque bem para si cai num jogo de valores egóico, né? A alma ela não está preocupada com o bem para mim, né? O que é melhor para mim, não é esse aspecto analítico, mas sim o que deve ser feito, o que é certo e errado numa perspectiva de harmonia do universo, independente do que eu acho melhor para mim ou não. E essa visão ela vai transcender essa estrutura de razão, de analítica, mas no final tudo é uma percepção só, né? A razão ela vai se desfazer e vai se encontrar com a emoção e se identificar com ela. E aí o princípio é: acalma todo esse sistema e espera. E simplesmente dê tempo ao tempo que os dois vão se juntar, e não existe dois, né? Não existe razão e coração. Isso é uma coisa só que está desconectada por um aspecto de complexidade. Um é muito rápido e está analisando as probabilidades, o outro é mais lento. Mas no final um vai encontrar com o outro. Então eu achei muito legal, né? Porque o que a gente está buscando, né, nessa conversa de paz, a gente está buscando um princípio de estabilidade, né? De sair
flutuação, né? Dessa constante busca por desejos. E aí cai num outro ponto que é muito interessante, que é analisar quando ele fala, e aí a fala de Sadhguru. O que temos que ter claro é que existe uma diferença daquilo que nos sustenta e satisfaz, que é sobrevivência e desejo, e a construção da nossa vida verdadeira. E aí ele usa esse exemplo que eu achei muito bom, coloquei aqui. Uma minhoca se sustenta e ela busca sobrevivência. O cachorro busca satisfação. Então, a pergunta qual é? O que eu estou buscando para satisfazer os meus desejos? E aí entra nessa questão de razão, emoção. Porque quando fala coração, está falando de emoção. E emoção está buscando algo que eu espero de bem para mim, algo que me satisfaça, né, e que eu transformo aquilo de forma relativamente romântica e me apego naquele aspecto. E fico gerando uma ideia de que aquilo tem que acontecer porque aquilo é o melhor para mim. Mas normalmente isso está associado a uma busca de satisfação de desejos que qualquer animal está buscando. Ou, lá na sua camada mais inferior, uma satisfação de sobrevivência, o que uma minhoca está buscando também. Então percebe que se a gente analisar as camadas das nossas ações e nossos envolvimentos, eles são profundamente estruturados num princípio animal. Além disso, o que eu estou buscando para a minha realização, né, como além dessa busca simplesmente por satisfação e desejo, o que sustenta realmente e constrói a minha vida, né, que me torna humano e que me torna divino na seguinte perspectiva, que eu deixo desses desejos de sobrevivência tomar conta de mim. É aquela estrutura bem básica, né? Nós somos animais com toda essa sobrevivência, minhoca e cachorro igual, né? Tentando buscar desejo de sobrevivência. Nós somos humanos quando percebemos isso, e nós somos divinos quando conseguimos nos desvincular e sublimar essa percepção animal. Aonde estão as minhas ações? Aonde estão a minha decisão de construção dessa vida que sobrepõe a minha vida animal? Essa é a pergunta que a gente deve fazer sempre. E aí existe essa distinção da voz da alma, né? O que a voz da alma está dizendo? Aquilo que transcende essa percepção do agora, essa construção mental, o aquietamento de todo esse sistema mental. E aí percebe que existe um caminho muito claro entre a meditação, que é a ferramenta desse aquietamento, a forma como eu espero que as coisas se conduzam e se encaixem, que é uma perspectiva bem, bem difícil, né? Porque a gente está preso. Quando ele fala a mente trabalha no tempo e no agora, a gente está sempre numa perspectiva de amanhã não existir mais. Então, sempre nessa visão de resolver isso o mais rápido possível. Eu preciso fazer isso agora, porque a minha vida pode não ser amanhã. Então, eu continuo sempre nessa prisão, né, de tempo, espaço, desejo, que é absolutamente analítico, mental. Para eu conseguir sair disso, afastar desse desejo, observar isso de fora, né, eu preciso, primeiro ponto, acalmar todo esse sistema, diminuir esse fluxo e não me envolver. O ponto fundamental de toda essa estrutura do yoga é a tentativa, né, através dessas ferramentas de controle, de respiração, de diminuição do fluxo, da ferramenta da meditação, do estado meditativo, que é alcançado por essas ferramentas, é justamente diminuir esse envolvimento com os sentimentos, com as emoções. E aí é um ponto bem interessante, não sei se já foi ou se ainda vai colocar no texto, mas que é bem interessante, que é muito mais fácil a gente direcionar todo esse controle fundamentado nas emoções do que na estrutura de pensamento. É muito difícil controlar 60 mil pensamentos por dia, ou não lembro agora se é por hora ou por dia, mas enfim, deve ser por dia. 60 mil pensamentos é difícil eu conseguir classificar e controlar. Eu diria que nem é difícil, é impossível. Então, o que eu posso controlar? O resultado deles, que são as emoções. Só que para eu conseguir controlar as emoções, esse é o ponto fundamental do que a gente está falando agora. É o não envolvimento com as emoções e a capacidade de observação. Então, quando eu começo a observar as emoções, eu começo a entender, né, o sistema de pensamento que está levando aquela emoção. E é muito mais fácil controlar algumas emoções do que milhares de pensamentos. Mas eu só controlo se eu não tiver envolvimento. Se eu tiver envolvimento com a emoção, envolvimento emocional, eu perco a clareza e a objetividade. Em resumo, né,
A gente tem, na verdade, o que é necessário para que a gente consiga desenvolver essa capacidade de observação é a capacidade de pureza, de clareza, e a força, e aí eu uso a palavra força, que eu acho que é bem cabível nesse ponto, de dar tempo ao tempo. Porque a vontade é que aconteça tudo agora, no princípio egóico. Se eu consigo desfazer essa necessidade de satisfação egóica, eu consigo desenvolver essa força de dar tempo ao tempo e esperar experienciar a coisa como ela é, né? E esperar que as coisas se acomodem, né? A minha visão racional, analítica, se acomode com aquela emoção que às vezes ela vai se transformar e os dois vão chegar num ponto. E aí, não sei se está ficando claro, né? Mas grande parte da nossa vida ela é desestruturada por essa desconexão entre meu raciocínio lógico e analítico e aquilo que eu estou sentindo. Eu não consigo dar tempo para que os dois consigam se harmonizar, porque um é resultado do outro, não existe diferença. Então esse é o ponto fundamental, razão ou coração, os dois são a mesma coisa, só estão desconectados por uma questão de tempo. E aí, se eu consigo aquietar e dar tempo a essas experiências para que elas se consolidem e entrem num acordo entre as duas, né, eu transformo a experiência em sabedoria. Olha que lindo isso, né? Então, é aquela grande diferença entre conhecimento e sabedoria, né? A sabedoria, ela é de... Isso é uma fala, né? Não sei de quem, mas é uma fala comum. A sabedoria só se adquire com a experiência. Então, esse ponto, né? Tudo isso que eu fui falando leva a esse fim que é sabedoria, ela só adquire com experiência. Experiência é a capacidade de eu experienciar aquilo que está à mostra. Se eu não consigo me desvincular emocionalmente dessa estrutura, eu não experiencio aquilo, porque eu fico preso à minha estrutura mental e não ao que se apresentou. Normalmente, isso ocorre com aspectos negativos da existência, que a gente chama de negativo. Colocar doença ou acidente ou qualquer problema externo que aconteça. Como a gente está muito apegado a uma estrutura de prazer, desejo, sobrevivência, a gente não consegue experienciar aquilo que está nos propondo na vida em algum momento. E aquela experiência, se conseguir olhar com um olhar de tranquilidade, dando tempo para que se harmonize a emoção que eu não quero sentir, né? A aversão que eu estou sentindo aquilo, mas que de um momento ela vai se acalmar e vai se coligar com a estrutura lógica, racional, e aí vai se transformar em sabedoria. Essa sabedoria é esse princípio da experiência e a compreensão das coisas ao seu tempo, e não daquilo que eu imagino ser. Então, dentro dessa questão da voz da alma e estabelecendo razão e coração, esse é o princípio mais fundamental da gente entender que esse sistema inteiro ele vai se desfazer e se transformar numa experiência só. E essa experiência que é a grande sabedoria que a gente pode levar. Pensa uma coisa, né? As pessoas que estão aturdidas, com a mente muito flutuando, normalmente as flutuações, essa mente aturdida, ela está no princípio de desejo, ela quer satisfazer desejos que não são satisfeitos. E aí ela vai cada vez criando mais confusão e mais ações são geradas buscando essa satisfação de alguma forma. E vai gerando um turbilhão. E percebe que nessa condição a pessoa perde a compreensão da experiência e normalmente perde a capacidade de sabedoria, que é o grande ponto que nos eleva. Se a gente pegar nesse ciclo, né, de mente elevada, né, o que nos eleva, por que elevada? Porque está acima dessa condição bagunçada mental que a gente está vivendo. Só existe uma forma da gente experienciar a vida com sabedoria, paz, e esse é o princípio do estudo como um todo, né? Alcançar a paz, se elevando acima dessa estrutura flutuante mental e confusa de desejo e sobrevivência, no qual o Sadhguru coloca bem claro, né? A minhoca e o cachorro também estão nesse mesmo problema. Então, na hora que eu me elevo, por isso consciência elevada, eu consigo enxergar isso de uma forma, né, externa. E aí eu consigo observar e experienciar o que vai me transformar em sabedoria. O trabalho maior, terminando essa fala, né, o que a gente tem que fazer é um princípio de limpeza. Porque enquanto eu estou sujo no sentido emocional e físico, eu não consigo
ter essa experiência de observar as coisas de forma objetiva. O que que é sujeira, né? Sujeira é raiva, ódio, orgulho, são as sujeiras emocionais, né? As sujeiras mentais. E a sujeira física é o meu corpo não conseguir observar de forma clara aquilo que eu estou vendo, por ter dificuldade mesmo, né? Por alguma dificuldade física de captação e de interpretação. Então, eu vou fazer uma pequena pausa aqui para a gente dar início na purificação, mas eu acho que é legal se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma colocação, que eu acho que é bem importante aí vocês falarem agora. Pode falar, gente. Danilo, a vida simples e consciência elevada. É uma É como a máxima. fala Vaishnava, né? Porque quanto mais complicado, quanto mais coisa, quanto mais desejo, é mais trabalho, mais Mais ilusão, emocional, né? E aí tem aquela pergunta muito importante nesse ponto que você está colocando. O que é sobrevivência e desejo e o que é uma construção da minha existência verdadeira? O que eu estou buscando para a minha vida? Porque grande parte das nossas buscas, elas vão se limitar a desejo e sobrevivência. E a gente limita a nossa existência a isso. E aí, quando o Sadhguru usou a minhoca como exemplo, assim, espetacular, porque a minhoca você percebe que é um ser que está lá, né, sem olho, sem cabeça, sem pé nem cabeça, né, e faz a mesma coisa que a gente, né? Está buscando sobrevivência. A gente inventa muita moda, né? É. Eu diria que a gente inventa quase todas as modas que estão na cabeça, são invenções. Né? E essa capacidade de gerar um princípio de observação, né, e não apego, e essa estrutura que eu achei muito interessante também em algum ponto, né, que é falado de analisar a emoção e não o pensamento, é uma forma muito bacana de se estruturar a nossa busca, né, nossa caminhada, focando na emoção e não na estrutura de pensamento, porque a estrutura de pensamento é muito rápida, é muita coisa, e tem muita coisa subconsciente e inconsciente, camadas mais profundas, que estão nos influenciando as ações que não estão no na nossa capacidade de análise. A gente só consegue analisar o nível superficial. Então, se a gente colocar energia tentando analisar essa estrutura de pensamento, ela vai ser um processo absolutamente desgastante, quase que impossível. Se a gente focar no aspecto emocional, é mais fácil a gente entender. Eu gosto daquilo, aquilo me gera uma emoção boa. E aí você consegue perceber que aquilo, de repente, é só um aspecto de desejo, sobrevivência, no qual eu posso me desvincular minha atenção daquilo. Né? Não posso jogar toda a minha energia naquilo. E lembrar de um ponto que eu achei muito interessante. Um ponto que Observar o Sadhguru colocou, que lá no final a emoção vai casar com a razão. É uma coisa só. Não existe quando ele brinca, o coração só faz tum-tum, não tem voz nenhuma. Porque no final, né, vai ser uma situação que vai se casar, só não está se casando porque a gente está apegado a uma estrutura mais complexa e não está prestando atenção realmente no que ela é. Isso é muito comum, né? A gente se apega profundamente às coisas e fica apegado à emoção e perde completamente a racionalidade. E não são coisas conflitantes, né? São coisas no qual estão desconectadas só. Mas pode falar vocês aí, gente. Eu tô chocada. A vida inteira essa história de o fulano agiu, né? Eu agi pela emoção, não usei a razão. E é tudo uma coisa só. Por isso que eu achei muito legal colocar essa discussão pra gente, porque eu achei essa visão de Sadhguru espetacular, que é exatamente o que você falou, né? A gente fica muito apegado à emoção e achando que a emoção nos conduz, né? Eu acho que tem um problema também grave da gente, enquanto ser humano, sendo um animal racional, né? A gente se coloca dessa forma. E eu acho que justamente por isso a gente é muito bom em criar um sistema lógico, uma racionalidade para justificar qualquer ação nossa também. Não né? tenha dúvida. Então a gente justifica muito fácil qualquer ação, a gente sempre tem um motivo, né? A gente sempre cria uma razão, de certa forma, né? E a mente é muito rápida. Ela vai articular de uma forma absolutamente rápida para justificar qualquer ação.
E se a gente se apega na emoção, olha que interessante isso que você está colocando, que é exatamente esse ponto, né? O apego é a emoção. Eu quero manter aquela emoção, porque aquela emoção está me sustentando de alguma forma. E a minha mente está trabalhando rapidamente para sustentar esse argumento que eu devo ficar pegado àquilo. E aí eu percebe que eu perco completamente a capacidade de análise sobre aquilo que eu estou apegado, porque eu estou sempre construindo uma forma de justificar aquilo que me prende, naquela emoção que me prende. E aí é esse princípio de crença e tradição, né, no qual a gente fica preso a uma estrutura tradicional, às crenças, e a mente não deixa com que a gente se desapegue dessa tradição, porque essa emoção final é muito mais complexa que é muito mais lento, muito mais difícil me desapegar das tradições, das grandes crenças, do que porque eu não consigo me desvincular daquilo, né? Uhum. Aconteceu uma coisa que é muito interessante que eu vou contar, que é assim, né? Eu não sei se isso para a pessoa é real ou não, mas foi uma percepção que eu tive, né, que tirando a pessoa em si, pode ser, né, uma outra, talvez. Mas é assim, né, existe uma tradição que, não vou nem citar exatamente a tradição, tal, para não ficar uma coisa muito pessoal, mas existe as tradições elas têm roupagem, rituais, elas têm várias coisas que determinam determinadas tradições. Então, se você pegar uma pessoa, né, que é médica, alopata, fez faculdade, inteligente, né? Tô falando isso não é porque só para dar um panorama de que não é uma pessoa, ela tem uma estrutura de conhecimento, etc. E se dedica a uma linha específica qualquer. Então ela se veste daquela forma, os padrões morais, toda uma estrutura de vida é construída dentro daquela tradição. Ela passa 10, 20 anos naquela tradição. E aí chega num ponto que a pessoa que passou aquela tradição, ela é, por algum motivo, desmascarada, no sentido que tudo que ela pregava não é o que ela vivia. Existem dois aspectos aí, né? O que ela fala pode ser importante, ela não ser um vagabundo, uma coisa não destrói a outra, mas, por outro lado, existe um apego a uma estrutura ritualística, tradicional, no qual você deu sua vida inteira e, de repente, você olha e fala assim, nossa, não é mais aquilo. O que você faz? Você vai chegar para as pessoas e falar assim, tudo que eu vivi não vale nada? Toda essa roupa, tudo isso que eu vesti e tudo que eu falei durante 20 anos está errado? Percebe? É uma emoção profunda que está gravada na pessoa, que foi a vida dela que ela jogou. Então a mente vai trabalhar incessantemente para arranjar 1000 justificativos, como o Wesley colocou, para justificar toda essa estrutura e achar uma forma de eu continuar mantendo aquela estrutura emocional que me conduziu a vida inteira, percebe? É muito difícil você destruir uma tradição, você se desapegar de uma crença, porque no final ela estruturou às vezes a sua vida, da sua avó, da sua mãe, do seu pai, de todos os seus ancestrais. E aí você vai chegar agora e falar assim, bom, não era bem isso? Percebe? E aí na hora que você se depara com essas estruturas profundas, você não vai sair dela nunca. Você vai ficar preso àquilo. Ela vai chegar num ponto que é muito mais fácil falar assim, eu não quero pensar mais nisso, e deixa do jeito que está e tá bom, do que você tentar estruturar uma racionalidade com a emoção. E é esse ponto que eu achei espetacular. Se você é um yogi, não é o meu caso, mas se você é um yogi profundo, o que você vai fazer no final? Aquietar todo o sistema e deixar as coisas se encontrarem em algum ponto. E aí você vai perceber que naturalmente se desfaz essa ilusão criada, esse monte de expectativas que a gente cria sobre a gente mesmo. Mas é só uma questão de ter a coragem, a força de esperar e acalmar, né? E não ficar criando outras coisas para tentar justificar aquilo. Não sei se fui claro no que eu falei, né, porque eu tentei não usar o exemplo específico de uma pessoa, mas você vê claramente que é isso. Uma dificuldade imensa da pessoa sair de uma crença porque ela viveu a vida daquela forma, e é entendível. É entendível. Mas só que se ela se aprofundar um pouquinho mais nessa estrutura emocional e lógica, no final o que precisa? Parar a viagem. Parar de criar mais minhocas, aí não aquela minhoca de sobrevivência, minhoca mental, e criar mais estruturas mentais que justifiquem o nosso apego no final. No final, tudo justifica aquela estrutura analítica, né, daquilo que me faz bem, e aí a mente vai tentando gerar cada vez mais coisas, e a gente se prende a uma estrutura basicamente emocional, né? E é muito mais fácil falar assim, nossa, não era nada daquilo que eu pensei, e pronto, acabou. Mas é muito difícil assumir uma realidade dessa, né? E aí, como a Elis colocou, né? É chocante porque a gente tem que se pautar numa estrutura emocional, né? Mas falem vocês, aí eu falo o que eu vou falar e fico falando.
Eu coloquei uma coisa no meu story lá no Instagram, porque eu assisti um filme que eu nunca tinha assistido. A Nádia tá aí? Não, né? Que pena, porque a Nádia colocou um post lá sobre um trecho de um filme que eu nunca tinha visto, por incrível que pareça, um filme espetacular, que é aquele O Carteiro e o Poeta. E ela colocou um trecho dos dois na praia falando, eu vi o trecho e falei, gente, eu não vi esse filme, como eu vou passar minha existência sem ver esse filme? Né? E aí eu pus ele no YouTube e assisti o filme. E o filme é espetacular, realmente. Mas uma das coisas que ficou muito gravado, né, que no final, né, tudo são histórias, né? A gente fica criando histórias e o ser humano é formado por essas histórias. E o que agrada são histórias de amor, né? Então, no final, a gente cria várias histórias e se apega nesse ponto emocional de ser de amor, de ter relacionamento, e aí fica tudo certo. Não importa se é uma história de outra pessoa, e essa é bem uma característica do cinema, né? Você se envolve com as outras histórias de outras pessoas que talvez nem existam, mas e você se apega àquela emoção e fica tudo certo, e você acha lindo e fica no estado de êxtase. É muito louco isso, né? Porque você assiste uma história que não é sua, que não tem nada a ver com você, mas ela fala na linguagem do amor, e aquilo gera uma emoção interna. E aí você se apega àquela emoção e pronto, você está num estado de elevação. É muito interessante porque o ser humano ele flutua dentro dessa maia, dessa ilusão, né? E fica apegado nessas ondas de criações de histórias e não tem a capacidade de observar isso de forma imparcial, objetiva, né? Parece frieza o que eu estou falando, mas não é. É uma capacidade de observação do próprio sistema que nos prende nessa ilusão, que faz a gente chorar, ser feliz, sofrer, defender ideias e ficar pego a essas ideias todas e achar um monte de coisa porque a gente está pego nessa estrutura emocional e raciocínio lógico, né? E não consegue deixar com que as coisas se juntem, né? E observar os dois, né? Nem um, nem outro, nem razão, nem emoção. Olhar os dois de forma objetiva. Mas fala você, gente, eu tô falando muito. Eu ainda estou processando por conta do coração. Agora, toda vez que alguém me fala alguma coisa de coração, não, coração só bombeia sangue. Não associa outra coisa. Quando ele falou que o coração fica acelerado quando você fica apaixonado, quando sobe escada, também é ótimo. Exatamente, são comparações ótimas. E realmente, né, se for analisar, realmente. E a gente fica o tempo todo, igual vocês colocaram, né, a questão da razão. O tempo todo a mente ele tentando justificar. Se eu pego uma fala, uma leitura, alguma coisa que você assiste, está o tempo todo justificar aquela ação, justificar o que está acontecendo, o tempo todo, a mente trabalhando nesse processo, né? Como você sair desse processo, né? Enxergar ali fora. Aquietando, né? E esse é o ponto fundamental da meditação, esse aquietamento que traz essa capacidade de observação, né? De não envolvimento. E é um treino, né? Não é outra forma, não sei treinando. Mas é muito interessante porque se você analisar fisiologicamente, né, o coração palpitante, a gente fala assim, nossa, eu vi aquela pessoa e meu coração ficou palpitando. É a mesma coisa você subir uma escada correndo, né? A sensação é a mesma, né? E você pode se apaixonar pela escada de repente, né? Se você chegar no final e falar, olha... O mesmo sentimento. Não é. O que diferencia? O que diferencia? Uma estrutura mental que cria uma história. E essa história ela vai trabalhar outras emoções que eu vou me apegar àquilo. Gente, que louco isso. Muito louco. É muito louco, mas assim, também, né, não deve se negar a própria existência que é assim. Né? E o grande divertimento da vida é você experienciar a vida como ela é. É assim. Não tem muito o que a gente ficar viajando e questionando e negando. E esse eu acho que é um dos pontos importantes também dessa conversa que a gente está tendo, né? É entender que o processo funciona assim e que meu coração dispara por um amor ou por uma escada, não quer dizer que eu tenha que negar isso, né? Simplesmente é como é. E esse é o ponto que se vocês observarem, até atrás de mim tem o Shiva lá, e se vocês observarem, todas as representações dos yogis são com o olho meio semi-fechado e olhando para o nada. E se você pegar alguns yogis, sejam verdadeiros ou não na Índia, eles tentam construir muito essa imagem de um olhar sem nada.
né? Por quê? Por que essa representação gráfica, essa representação simbólica, né, está em todas as imagens? Justamente por essa observação do mundo sem apego emocional. Então, quando você olhar qualquer representação hinduísta sobre os devas, né, os semideuses, etc., eles vão estar sempre com esse olhar do nada, né? Esse olhar nem espantado, nem feliz, nem triste, mas sempre com um olhar observando o mundo absolutamente de forma objetiva. E esse é um dos pontos muito legais do yoga, né? De você chegar numa capacidade de observar o mundo sem essa estrutura emocional desestruturada de ver o mundo como ele é. E observando o mundo sempre com essa calma absoluta, né? É muito legal isso, né? O Danilo, também porque se a gente olhar bem, a gente julga, né? Claro. É melhor não julgar. E se você julga, melhor tá não preso ao julgar e quê? não sentir emoção de Então, julgar. você colocou exatamente 2 pontos. Se eu julgo, o que eu estou usando? Uma estrutura analítica de percepção de bem-estar, aquilo que faz bem para mim ou não. A mente já está calculando todas as vantagens que eu posso tirar daquilo ou não. Esse é o julgamento. Eu só julgo aquilo que, de alguma forma, está estruturando o bem-estar para mim. E se não é julgamento lógico, é emocional, eu estou apego a uma outra estrutura que é de bem-estar. Das 2 formas, é ilusória. Né? Das 2 formas, é só uma concepção da mente. Por isso essa ideia de não estar apego a nada. Né? Observar de uma forma absolutamente estável. Seria a mente dos santos, né? Quando nos textos falam, né, os sábios, né, os grandes almas, elas vivem em estado meditativo, é justamente essa colocação. A mente está sempre em um estado de absoluta estabilidade, sem esses envolvimentos emocionais. Se o coração está batendo mais rápido, é só para mandar mais sangue. Para algum lugar no corpo. Para onde está precisando mais. É a função dele, né? Fazer isso. Mas fiquem à vontade, gente. Eu ia entrar hoje no aspecto da purificação, mas eu acho que não é legal, porque já são 8h25, então é mais legal a gente conversar agora sobre isso que a gente falou e dessa segunda-feira a gente falar, então, como purificar esse ciclo, né? Onde eu posso atuar para limpar essa forma de ver o mundo, né? Ver de forma mais clara possível. E aí a gente vai ver esse ciclo da ação, tentando ver quais são as ferramentas que a gente tem para atuar em cada um deles. Que eu acho que é um dos pontos fundamentais, pontos Shriatman, desse livro que é a base. Ele fala, né, a vida é purificação, que é o termo que eu vou usar na próxima coisa, no próximo encontro, é exatamente isso, né? A vida é purificação. Quanto mais claro eu ver as coisas, menos sofrimento, mais estabilidade, mais paz eu vou ter. Quanto mais confusão eu ver, menos estabilidade, menos paz, mais sofrimento. E no final, o que a gente está buscando é não sofrer, né? De alguma forma. Danilo, faz favor, repete para mim. A vida é uma purificação. Sim. Sim. E? É o que eu acho também, que a gente está aqui para se purificar. Porque às vezes tem pessoa que fala, fulano está sofrendo tanto. E eu acho que a pessoa não está sofrendo nada. A pessoa está ali para se purificar. Você usou um termo de purificação sobre um outro viés. Outro aspecto. Um aspecto de karma, né? De limpar. Não sei, mas nesse ponto agora específico que estou colocando, é purificação no sentido de observar as coisas de forma muito clara. Então, você tem 2 tipos de purificações, mental e física. A parte física é eu enxergar as coisas da melhor forma possível. Por isso, nas estruturas de Hatha Yoga tem limpar, todos os processos de limpeza, etc., os kriyas, que são feitos para que seu corpo funcione da forma mais perfeita possível. Harmonia, com maior harmonia dentro da possibilidade possível. dele. E as impurezas mentais são aquilo que tira a capacidade de observar as coisas com clareza, que é raiva, né, que é orgulho, que é todas essas emoções, elas tiram a possibilidade de eu ver como é. Se uma pessoa me xinga e eu sinto raiva, eu perco a capacidade de observar as coisas com clareza. E aí eu vou sempre observar sob uma ótica absolutamente distorcida. Então é aquilo que eu acho que eu comentei no último encontro, né? Existem 2 níveis, que é chamado de Dhamma e Sama. Um é quando eu tenho a capacidade de absorver, isso a gente vai ver bem no próximo encontro. Receber essa informação e absorver isso e não gerar uma reação automática. Esse é um ponto já, um grande passo da humanidade, né? É você observar aquilo, sentir,
Eu vou sentir E muita não raiva, absorver. absorver e não reagir. Esse é um Tá. ponto, Absorver e não reagir. não reagir. Isso é chamado de dama, que é um ponto assim espetacular para o ser humano, principalmente nós nessa fase louca que a gente vive. A Muito capacidade louco. de absorver e não reagir já é um ponto espetacular. Sama é a elevação disso. É a capacidade de você me xingar e eu não sentir raiva. Aí já é um nível mais Uma de pureza muito santificação. grande, né? Pois é, pois é. E você falou agora a palavra. Como é que eu consigo isso? Estando num sistema muito puro. Porque na hora que a pessoa fala, eu não sinto raiva, não tenho orgulho, não tenho todos esses sentimentos que me tiram a capacidade de clareza, é porque eu estou limpo disso. E aí, se eu trabalhar a minha observação clara, porque você percebe que limpeza dos dois aspectos, né? Se eu escuto errado aquilo que você está falando, eu já vou interpretar e já vai me gerar um monte de coisas que porque eu não entendi. Isso acontece muito em texto de WhatsApp, que é muito fácil. A pessoa escrever e a pessoa falar são duas coisas muito diferentes. Muito E aí a pessoa diferente. escreve, exatamente, a pessoa escreve uma coisa, você lê, aquilo já gera uma raiva, você já perde a amizade, já quer xingar, porque você entendeu errado, só isso. A capacidade de Interpretou clareza, errado, né? né? Às vezes ou porque a pessoa não soube escrever ou porque você não entendeu. Mas a capacidade de clareza da informação é fundamental. Eu receber a informação de forma mais clara e pura possível. E aí eu ter a minha pureza interna de não interferir naquilo que eu estou recebendo. Olha que lindo isso, gente. Isso é bem bacana, porque são dois aspectos físicos que o yoga trabalha muito, né? O aspecto físico, mental, interno e externo, que é exatamente esse ponto. Eu preciso receber com clareza e eu preciso, a meu sistema interno, não interferir naquilo que eu recebi com clareza. Aí, dessa forma, é que é estruturado aquilo que a gente chama de pureza, de ver a coisa de forma pura, sem ficar interferindo, né? Externo e interno. E é muito comum isso, né? É muito comum. A gente interpretar errado, receber informação errada. Tem até um filminho na internet que mostra isso, né? O cara que bate nas costas, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, chega no final é outra coisa completamente diferente, né? Porque a pessoa, o que o primeiro falou e o último recebeu. Danilo, eu estou fazendo um curso de inteligência emocional e fala exatamente sobre isso. Você denominar as emoções, né? Você parar e analisar, esperar os minutinhos ali para a resposta, porque a gente vai entrando no modo automático e Exatamente. muitas coisas ruins podem acontecer. A moça até no curso dá o exemplo da chave. Ela falou assim, tem um casal, por exemplo, a mulher não gosta que o marido coloque a chave em outro lugar, ele vai lá e coloca. A mulher vai lá e briga. Ah, você coloca a chave aqui, você coloca só para me irritar. Aí eu falo assim, quem que vai trocar a chave de lugar para irritar o outro? Não é a forma de se expressar, né? Ah, eu vou me divertir hoje. Pois... pode ser. Mas ela falou assim, você tem que denominar o seu sentimento. Por que você está decepcionada? Ah, porque eu esperava outra coisa daquela pessoa. Denomina o que você está sentindo, fala, expressa isso para a pessoa, né? E fala o que você sente. Ah, eu fico magoada quando você faz isso. Fala isso para a pessoa, explica e pede para que ela não faça isso novamente, para você conversar e não, você só quer me irritar. Ela fala muito isso. Uma clareza também, né? Né, Danilo? Uma clareza. Você é clara com você. Mas eu iria um pouco além. O problema não é conversar com a pessoa, o problema é conversar com você mesmo. Né? Que na hora que você observar que aquilo da chave tanto faz estar num lugar ou no outro, o que gerou aquilo internamente, se você se resolver por você, você não precisa explicar para ninguém. Né? Você não vai precisar pedir para ela, coloca a chave ali para me agradar, né? Verdade. Percebe? Identificar o sentimento, né? A emoção. E resolver com você, né? Porque no final, quando você está falando para a pessoa colocar a chave onde você quer, cai naquilo que o Wesley falou. A mente está justificando um monte de coisa para justificar que eu estou certo e você está errado. Por que, né? que eu quero só naquele lugar? Não é verdade? No final, eu vou usar um monte de argumentos para falar assim, coloque a chave onde eu quero que esteja, por favor. Num lugar bem fácil, que ninguém fica procurando a chave. Que não me atrapalhe, por favor. Né? Agora, o argumento que eu vou usar vai mudar um pouco, mas no final a história é, coloque a chave onde eu quero. Eu acho que o grande drama do relacionamento humano em todas as esferas é a comunicação, né? A gente não sabe se comunicar. E aí fica naquela história de quem que é o ônus da comunicação, né? Se é quem está emitindo ou quem está recebendo, né? Exatamente. E a gente só como a gente recebe. Como a gente recebe e como a gente emite também, né? Porque a gente só consegue se expressar bem se a gente sabe o que a gente quer dizer, né? E às vezes a gente não sabe, né? É justamente o caso da chave, né? Por exemplo, você não sabe o que você está querendo dizer, mas você está falando daquela forma, né?
Então já começa errado, e aí a outra já recebe errado, aí ela vai interpretar mais errado ainda. E no final, né, a estrutura toda é porque eu quero que as coisas aconteçam da minha forma, né? Do jeito que eu sim, tem entendo. muita gente que é assim. Não, na verdade, todos nós. Eu espero. Percebe, Elis? Você deu um exemplo bem interessante, né? Que se você analisar o exemplo que foi dado, ele no final gira em torno de um princípio de egoísmo, né? Eu Egoísmo. usar de uma estrutura intelectual e de raciocínio para justificar que deve ser feito da minha forma. Eu E aí a quero pessoa fala assim, assim, não, pronto. eu vou colocar a chave todos os dias aonde eu quiser. E aí? Só para te irritar. Não, independente de irritar ou não. Gente, mas é muito confuso. É complexo. A Muito emoção. bom. Eu costumo dizer que a pessoa egoísta é aquela que pensa mais nela mesma do que em mim. Né? Gira em torno dela. Gira em torno dela. Ai, meu Exatamente. Deus. É difícil. O próximo assunto acho que vai ser bem bacana também, que a gente vai trabalhar justamente essa compreensão de o que é purificação, dessa limpeza, como o Wesley colocou, né? A pessoa, quem que está errado, né? A pessoa está falando e eu não está compreendendo, ou eu não estou sabendo o que eu estou falando também, a pessoa não está compreendendo. Aonde está o erro da comunicação? Dos dois lados, o princípio básico é estar claro, né? É estar purificado no sentido de não ter influência mental, física. E influência física é óbvio, né? Se você está com dor de dente, uma pessoa vem falar sobre a expectativa do mundo, da clareza, materieza, você não quer escutar isso, né? Você não quer que a pessoa fale nada, fica quieto. Qualquer interferência física vai influenciar. E qualquer interferência emocional vai influenciar. Você tem que estar limpo dos dois lados, o máximo possível de equilíbrio, né? Que pena que a Curi hoje não está, né? A Curi é a nossa interlocutora dos argumentos. E muito bons. Os argumentos dela são bons. Construtivo. Mas fiquem à vontade, gente. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Um silêncio. Muito. A aula foi ótima, Daniel. É muito interessante, né? Essa análise, assim, autoconhecimento, né? Buscar entender. O bacana disso é que se você consegue lembrar disso numa hora de desconforto, né? De tensão, nossa, a vida pode mudar muito, viu? Na hora que você sentir raiva e estiver descontrolado, ou triste, ou com algum movimento externo que traga uma desestruturação, se você tiver uma capacidade de lembrar de como é que funciona a coisa, parar, respirar um pouco, dar uma desestruturada na raiva, etc. Mas é difícil, né? É difícil porque a gente, às vezes, a gente não foi não criada nesse sistema. Fala a verdade. Porque tem gente que já tem aquele domínio, já foi criado. Não pode explodir, tem que ser calmo. E muitas vezes a gente quer, né, ficar com raiva, quer sentir tristeza, né? A gente quer se apegar àquela emoção. É uma satisfação de desejo, realmente sentir isso e se permitir também sentir isso. Aí a gente cai de novo. Porque a gente é muito voltado a esse princípio hedonista de nós fomos criados para satisfazer os nossos desejos. Né? Que não deixa de ser verdade, porque nós somos animais. E aí, quando o Sadhguru coloca sobre a minhoca e o cachorro, é a mesma coisa. Nós e todos os animais fomos criados para satisfazer desejo. A única diferença é que eu consigo perceber isso, o cachorro não. E aí é a minha qualidade humana. E se eu consigo me livrar disso, eu me torno divino. Né? Essa é a grande, eu acho que, tríade da existência entre animal, humano e divino, né? Tirando os aspectos místicos, mas basicamente é isso, né? Quando eu deixo de ser humano, eu sou divino. E quando eu sou divino, né? Quando eu não me apego a essas
qualidades básicas humanas, raiva, ódio, orgulho, ego, toda essa estrutura humana natural. Quando eu deixo de ser isso, eu deixo de ser humano. Me torno um ser divino, acima da capacidade humana, uma consciência elevada. É bonito, né? É bonito você ver as linguagens que foram usadas, mas se você pensar, é basicamente simples, né? A Maitê colocou, eu acho na vida o Hare Krishna usa muito, vida simples, consciência elevada. Quanto menos bobagem eu tiver na cabeça, e quanto mais acima eu tiver desses sentimentos, mais feliz eu vou ser, mais em paz eu vou estar. Essa é a verdadeira busca da felicidade, né? Vida simples e consciência elevada. Vida simples. Muito bom. É isso, gente. Amanhã, para a gente trabalhar a parte de corpo, bastante súria, muito movimento, aí gasta a energia toda e não tem mais força para pensar em bobagem. Já começa o dia tranquilo. A gente vai estruturar, não sei se vocês viram o tema dessa semana, né? Diwali, né? Que é o Festival das Luzes. Das luzes. Essa análise da bem contra o mal, da luz contra a escuridão, essa busca eterna. Beleza, gente? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Fiquem à vontade. Muito. Beleza, Danilo, legal. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, um beijo para todos. Descanso, uma boa semana, estamos começando. Bom descanso. Muito obrigada. Tchau, muito boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Paz e bem. Boa noite, gente. Paz e bem. Boa noite para todos. Para todos. Um beijo.